eu coloquei a melhor inteligência artificial para analisar e refutar as maiores mentiras dos debates atuais. O debate de hoje é: mentiras contra vacinas matam pessoas. Eu tomei a vacina da Covid e tive Covid, ótimo. Da gripe, mesma coisa. Não é 100% eficaz nenhuma das vacinas. Na maioria das vezes, a vacina tem o principal objetivo de prevenir forma grave, hospitalização e morte, eu tô falando. As vacinas são 100% eficazes. Qual o principal objetivo delas? Vacinas não são 100% eficazes, mas apresentam altos níveis de proteção populacional. O principal objetivo é induzir memória imunológica, permitindo resposta rápida contra o patógeno. Mesmo quando não previnem totalmente a infecção, reduzem gravidade, hospitalização e mortalidade. A vacinação é considerada uma das intervenções médicas mais eficazes da história da saúde pública. A gente faz estudos comparando. Quantas pessoas se internaram? Tantos. Quantas dessas tomaram vacinas? Quantas não tomaram? Comparo quem toma placebo, uma substância que não é vacina, com vacina. Quanto ela protegeu? Quais são os riscos do medicamento ou da vacina? Quais são os riscos da doença? E a gente vai construindo as recomendações em vacinação baseadas nessas evidências. Eu insisto nisso, a vacina é muito mais barata do que qualquer remédio. Como são construídas as recomendações de vacinas? As vacinas são mais baratas que remédios? As recomendações de vacinas são formuladas por comitês científicos internacionais e nacionais com base em ensaios clínicos, vigilância epidemiológica, modelagem matemática e análise de custo-efetividade. Em termos econômicos, vacinas geralmente são significativamente mais baratas que o tratamento das doenças que previnem, sendo consideradas uma das intervenções médicas mais custo-efetivas em saúde pública. Quando você tem um país introduzindo uma vacina no Programa Nacional de Imunizações, passando por um comitê de especialistas, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, o outro faz a mesma coisa, e vem uma pessoa qualquer, ou 10, ou 15, um grupo pequeno, que não faz parte de nenhuma dessas organizações, que não tem nenhum crédito e não tem nenhuma, vamos dizer, referência nesses ambientes da ciência, e vem dizer pra você, olha, eu acho melhor isso tudo que estão falando é uma grande bobeira. Ou você acredita numa teoria da conspiração, que todos estão querendo matar as crianças do planeta, ou os adultos do planeta, ou você acha que não é possível que os programas do mundo inteiro estão colocando vacinas pra população, querendo sacrificá-las. Qual o nível de confiabilidade das organizações responsáveis pelas vacinas? Organizações como Organização Mundial da Saúde, Food and Drug Administration, European Medicines Agency e Centers for Disease Control and Prevention são os principais órgãos responsáveis pela avaliação e monitoramento de vacinas no mundo. A confiabilidade dessas instituições deriva de ensaios clínicos rigorosos, revisão por pares, transparência científica e farmacovigilância contínua. A literatura científica reconhece alta confiabilidade institucional, embora existam discussões sobre pressões políticas, conflitos de interesse e comunicação pública. O consenso em saúde pública é que o Sistema Global de Regulação de Vacinas é um dos processos científicos mais rigorosos. Eu falo, geralmente os protocolos baseados em evidências que a gente aplica na população, seja aqui no Brasil, seja no mundo todo, é quando a gente vê resultados e, obviamente, eu vejo benefício daquela terapia. Não que eu penso... Então ficar preso dentro de casa sem tomar sol na pandemia era o que dava saúde para as pessoas. O distanciamento ajudou bastante. Não ficar preso. Chegou um momento que você precisava controlar a pandemia e o vírus transmite de pessoa a pessoa. Ficar longe das pessoas parece óbvio que vai diminuir a transmissão. O distanciamento imposto na pandemia do Covid-19 realmente trouxe melhorias? O distanciamento social é uma intervenção não farmacológica usada para reduzir a transmissão de doenças respiratórias. Estudos publicados em Nature Science e The Lancet indicam que essas medidas reduziram significativamente a transmissão e retardaram o crescimento exponencial da pandemia de Covid-19. Se o mundo hoje está diferente, em termos de Covid-19, 90% desse foi fruto da vacinação. Pais que não vacinam seus filhos são negligentes. Onde nós já vivemos uma grande redução de doenças fruto da vacinação. As vacinas reduziram o número de doenças ao longo da história. O Covid-19 foi combatido em grande parte pelas vacinas? Vacinas são responsáveis por grande redução de doenças infecciosas ao longo da história, incluindo a erradicação da varíola e a quase eliminação global da poliomielite. Programas de vacinação previnem milhões de mortes anualmente, segundo dados epidemiológicos globais. Na pandemia de Covid-19, vacinas tiveram papel central na redução de hospitalizações e mortalidade, com estimativas de milhões de vidas salvas. Encontrar pessoas que não tomam vacinas e não tiveram a doença. Isso não tinha no passado. Há 50 anos atrás, por exemplo, há 30 anos atrás, as enfermarias, os nossos hospitais viviam cheios de crianças paralisadas, com meningite, com coqueluche, doenças que faziam vítimas todo dia. Se a gente baixa essa cobertura vacinal, ninguém vacinado, nós corremos o risco dessas doenças voltarem e aquelas epidemias que já foram controladas voltarem a acontecer novamente, atingindo principalmente as crianças. Existe a possibilidade de epidemias já combatidas voltarem se pararmos de se vacinar? Doenças infecciosas controladas por vacinação
podem reaparecer quando a cobertura vacinal diminui. Isso ocorre porque a redução da imunidade coletiva permite que patógenos voltem a circular. Surtos recentes de sarampo, poliomielite e coqueluche ilustram esse fenômeno. Em relação à obrigatoriedade de vacinas, ou você controlar doenças, que proteção individual. Nós não estamos falando simplesmente de uma ação individual, é o meu corpo, eu faço o que eu quiser com ele. Nós temos que pensar em saúde coletiva. Vacinação é um ato de cidadania, vacinação é uma estratégia, um pacto coletivo. Vacinação é um ato apenas individual. A vacinação possui dimensão individual, pois protege a pessoa vacinada contra doenças infecciosas. Também possui dimensão coletiva, pois contribui para a imunidade populacional e redução da transmissão. Altas taxas de vacinação são necessárias para controlar doenças altamente contagiosas. Meu amigo, a gente tem vacinas, nós temos efeitos colaterais de vacinas que às vezes são graves. Isso é reconhecido, todos nós sabemos. Só que o benefício que a vacina traz é muito superior a esse risco. 80% das mortes por Covid aconteceram antes da era vacinal, no planeta. Muita doença, gente morrendo. Uma vacina que faz um evento raríssimo, eu justifico esse uso. Só que a vacina é ruim. Em relação ao número total de mortes causadas pelo Covid-19, qual o percentual de mortes anteriores à vacina? Antes da disponibilidade das vacinas contra a Covid-19, aproximadamente 1,7 a 1,9 milhão de pessoas já haviam morrido. Considerando cerca de 7 milhões de mortes oficiais globais, isso corresponde a aproximadamente 25% das mortes totais ocorrendo antes da vacinação. A maioria das mortes ocorreu durante o período em que as campanhas de vacinação ainda estavam sendo implementadas e a pandemia continuava ativa. Tá pela vacina, tá? Isso aí tá comprovado. Me desculpe, mas esse dado não é verdadeiro. É muito verdadeiro. Morreu muito mais gente pela Covid do que pela vacina. O risco é pena. Pessoas anti-vacina são egoístas. Pessoas anti-vacinas podem ser consideradas egoístas. A vacinação gera benefícios individuais e populacionais, especialmente via imunidade coletiva. Reduções na cobertura vacinal estão associadas ao ressurgimento de doenças infecciosas. A hesitação vacinal é multifatorial, envolvendo fatores psicológicos, sociais e institucionais. Falar dos efeitos colaterais e do registro, como é que funciona, o que nós chamamos de farmacovigilância. Toda vez que a gente coloca uma vacina no mercado, a gente tem notificação de qualquer efeito colateral. Morreu alguém, internou alguém depois que tomou a vacina. Quando você tomou a vacina hoje e foi atropelada daqui 2 horas, que você saiu do posto de saúde, foi a vacina ou não foi a vacina? A farmacovigilância pode se confundir atribuindo mortes às vacinas mesmo que não fossem causadas por tal? Sistemas de farmacovigilância podem inicialmente registrar mortes ou eventos graves após vacinação, que posteriormente se demonstram não causalmente relacionados. Isso ocorre porque esses sistemas são projetados para detectar qualquer evento temporalmente associado, priorizando sensibilidade para identificar potenciais sinais de segurança. Barato eu vacinar todo mundo contra hepatite, contra coqueluche, contra meningite, do que eu tratar essas doenças. A vacina está na ordem contrária do que você está falando. Seria muito mais vantajoso para a indústria farmacêutica eu deixar todo mundo ficar doente, tratar doença, internar, sequelados, ficar reabilitando, do que usar uma 0,5 ml de umas vacinas que a maioria delas custa centavos. Mas é o que eles fazem. Qual o custo das vacinas? O custo das vacinas varia amplamente. Vacinas tradicionais podem custar menos de $1 por dose em compras globais, enquanto vacinas tecnologicamente mais recentes podem custar entre aproximadamente $3 americanos e $35 americanos por dose. Entretanto, programas de vacinação incluem custos logísticos e operacionais substanciais, e análises econômicas indicam que a vacinação é consistentemente uma das intervenções médicas mais custo-efetivas. No Brasil, as vacinas são obrigatórias para as crianças. Pela Constituição, que garante às crianças o direito de terem saúde, o direito de serem alimentadas, porque nós precisamos proteger a saúde das nossas crianças. E quem, vamos dizer, aí você vem a sua pergunta, e como se faz essas regras? Quem está pensando na saúde das crianças? É o indivíduo que é contra a vacina? É a sociedade médica? Ou é o conjunto de normas baseado em evidências do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde? Qual a razão por trás da vacinação obrigatória apenas para as crianças?
A concentração da obrigatoriedade vacinal em crianças decorre de fatores epidemiológicos, maior vulnerabilidade e exposição precoce, imunológicos, sistema imune em desenvolvimento, logísticos, implementação em programas pediátricos e escolares, e éticos, proteção do melhor interesse da criança e da saúde pública. O individual, é exatamente isso que eu quis dizer quando eu comparei, obviamente, de uma maneira exagerada com a água, que é para proteger, eventualmente, de pais ou de cuidadores que, eventualmente, não querem fornecer a atenção mínima de saúde à criança. Que os pais Nenhuma criança é deixada de frequentar para a escola, ela não é penalizada 2 vezes, ficar sem vacina e sem escola. Isso não existe, essa regra no Brasil. Sim. Existe o documento necessário. Senão a pessoa não se matricula. Matricula. Então eu posso... Nenhuma criança é recusada na escola porque não tomou vacina. Crianças não vacinadas podem perder a matrícula escolar? A vacinação infantil recomendada pelo sistema público é obrigatória no Brasil. Entretanto, crianças não vacinadas geralmente não são excluídas da escola, pois o direito à educação prevalece. A resposta institucional costuma ser orientação, prazo para regularização e eventual atuação do Conselho Tutelar, com possíveis sanções aos responsáveis. Remédios e vacinas têm o mesmo risco. Estão se sentindo bem. E esses efeitos colaterais que os remédios têm e que a gente pouca importância dá, porque a gente está doente. Eu vou ter uma gastrite tomando antibiótico, mas vou passando a tomar, eu vou tolerar minha gastrite, minha diarreia, só terminando. E com as vacinas, a grande dificuldade que a gente tem em convencer pessoas como você, por exemplo, que fala que vacinas podem dar problemas sérios, é que vacina você está bem. Para você tomar uma vacina, você tem que estar bem. Então esses efeitos colaterais raros que as vacinas têm, como são raros os dos remédios também, muitas vezes são muito menos tolerados. Pô, eu não tinha nada, tomei a vacina, agora eu tô com dor no braço? Pô, que saco! Por que Os efeitos colaterais da vacinação é menos tolerável do que os de remédios pela população? A literatura científica mostra que efeitos adversos de vacinas são socialmente menos tolerados do que os de medicamentos, principalmente porque vacinas são aplicadas em indivíduos saudáveis. Existe menor tolerância ao risco em intervenções preventivas. Mecanismos cognitivos como omission bias e percepção emocional amplificam o risco percebido. Vacinar é melhor do que a imunidade natural. O nível de evidência que a gente faz para acreditar, para a gente saber que a ciência é baseada nisso ou não, são estudos controlados que a gente dá ivermectina para milhares de pessoas, não dá para outras milhares, acompanha essas pessoas durante o tempo e vê se protegeu ou não. Isso gera evidência, fala, olha, quando você toma ivermectina de tantos anos, tantas vezes tomando por dia, na dose tal, 60% aqui teve Covid, aqui teve 20%. Opa! Então, a ivermectina funcionou? Parece que sim, isso é um estudo controlado. Ou ao contrário, não adiantou nada. E até hoje, nenhum estudo mostrou que ivermectina, cloroquina, azitromicina ou qualquer outro remédio para outro bicho vai fazer diferença, tanto na prevenção quanto no tratamento. Ivermectina ou quaisquer outros remédios que surgiram como solução na pandemia do Covid-19. Os medicamentos amplamente divulgados no início da pandemia, especialmente ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina, não demonstraram eficácia clínica confiável contra a Covid-19 em ensaios clínicos de alta qualidade. A redução significativa de mortalidade e de casos graves ocorreu principalmente por vacinação em massa, terapias baseadas em evidência para casos graves antivirais específicos desenvolvidos posteriormente. Tiveram doença mais grave. Sim. Tem aqueles que tomaram vacina. Então, quando a gente compara quem teve doença grave, quantos por cento eram vacinados e quantos não, é 80% a eficácia da vacina. Tá. Para forma grave hospitalizado. Para forma mais leve, 60%. Então, aí depende da idade, depende da vacina, depende do momento da epidemia. Qual o percentual de eficácia da vacina contra o Covid-19? De forma geral, as vacinas contra a Covid-19 apresentaram aproximadamente 50% a 95% de eficácia contra a infecção sintomática, dependendo da vacina e variante, aproximadamente 80% a 95% contra a hospitalização, aproximadamente 90% a 97% contra a morte. Assim, embora não impeçam todas as infecções, elas foram extremamente eficazes na prevenção de formas graves da doença, o principal objetivo de saúde pública durante a pandemia. Uma epidemia de sarampo, a gente tem uma morte. Mais ou menos essa é a proporção. Quando o Brasil teve 48 mil casos em 2016, 2017, morreram 40 pessoas. Os Estados Unidos, Canadá e México, onde está tendo a epidemia atual, o atual epicentro, teve mais ou menos 30 mil casos, estão com 30 mortes. Mais ou menos isso tem se reproduzido. Então, para cada 30 mil pessoas que se infectam por sarampo, né, mais ou menos nós temos 30 mortes. Dessas 30 mortes que nós tivemos, 80% eram não vacinados. 80%. E desses números das Américas. Então, nós estamos com esses dados atuais, mas as epidemias mais ou menos são na mesma proporção. Mas epidemias de sarampo, qual a relação entre mortes e não vacinados? Nas epidemias de sarampo, os dados epidemiológicos mostram que aproximadamente 90% a 95% dos casos ocorrem em pessoas não vacinadas,
aproximadamente 90 a 99% das mortes ocorrem em pessoas não vacinadas. Isso reflete a alta eficácia da vacina e o papel da imunização coletiva em reduzir a circulação do vírus. Teria cada vez mais para um retorno ao que a gente tinha no passado. Hoje as crianças não pisam mais em terra, hoje as crianças só ficam dentro de apartamento, hoje as crianças telas mais ao ar livre, mais sensação de brincar com as crianças, celular proibido nas escolas para aumentar a interação social das crianças. A gente está voltando, tentando, vamos dizer, voltar a uma época que a gente tinha muito mais saúde. Antigamente as crianças eram mais saudáveis. Indicadores objetivos de saúde infantil mostram que, comparado ao passado, hoje há menor mortalidade infantil, menos doenças infecciosas graves, melhor nutrição, maior acesso a cuidados médicos. Portanto, do ponto de vista epidemiológico, as crianças hoje são, em média, mais saudáveis e têm maior chance de sobreviver e se desenvolver adequadamente. Se gostou de Analisando e Refutando Debates, clique em qualquer um dos vídeos e ganhe mais discernimento. Não se esqueça do like e se inscreva. Muito obrigado.